Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos na primavera, tempo bom e tal, a pandemia de repente está ficando para trás, né, Vilmar? Está ficando para trás, acho que vai ser corrida pela primavera e pelo verão. Perfeitamente, que bom, né? Que bom que seja assim, essa profética na avaliação do nosso Vilmar Govinatsky. Mas sempre no início do programa é tradição aqui do Economia e Desenvolvimento, o espaço conversando sobre contabilidade. E hoje, né, Vilmar, temos aqui o nosso chefão, Nosso mestre Salésio D'Agostin. da dinastia D'Agostin. Da dinastia D'Agostin, quer dizer, exatamente, né? O camarada que tem uma tradição, não só... Ele criou essa tradição. Salésio, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E a responsabilidade aumenta. E quando vocês dizem tudo isso, a minha responsabilidade aumenta. É verdade. E aí, qual é a pergunta? Olha, tem uma pergunta que vem de uma terra maravilhosa desse nosso Brasil, vem da Bahia, Salésio. Conhece a Bahia? Eu também. Algumas cidades do estado. Sensacional, Salvador, que coisa linda, não é? Pois bem, Amaro Bartolomeu. O Amaro Bartolomeu faz uma pergunta inteligente, porque isso é de fato uma realidade, é um projeto de lei que trata do imposto sobre fortunas, que está tramitando aí o Congresso Nacional, não é? Vai lá analisar esse projeto de lei. E ele trata, segundo a proposta, Salésio, de um tributo que diz que respeitará a capacidade contributiva do contribuinte. Mas a curiosidade é que o projeto fala assim, cobrando de quem ganha mais e deixando de cobrar de quem ganha menos. O Amaro Bartolomeu pergunta, Salésio, do ponto de vista contábil, o que o senhor tem a dizer desta proposta? Muito bem, Amaro. Dá um abraço e saudações aos baianos, né, aos meus amigos lá de Salvador. Né, tudo de bom para vocês. Tá? E que aproveite lá a primavera que está entrando e o verão. Muito bem. Amaro, não sei se tu é contador, não sei, não tenho certeza, mas se não fores, a coisa é muito simples. Tudo aquilo que nós temos vem de algum lugar, não é isso? Quando se fala em tributar fortunas, nós estamos falando o quê? Vamos tributar aquilo que nós temos. Vamos tributar os nossos ativos. Você sabe que os nossos ativos são adquiridos de que forma? Comprando fiado ou adquirindo através da nossa disponibilidade econômica. Então, quando se fala o quê? Capacidade tributiva, nós estamos falando na capacidade econômica do indivíduo suportar o tributo. Capacidade econômica. Tudo que eu tenho tem como origem as coisas que eu devo e a diferença é o meu resultado econômico. Esse resultado econômico, ele é obtido de que forma? Através da renda. Através da renda líquida, ou seja, o que eu ganho menos o que eu gasto para me manter, tenho esta sobra e essa sobra eu reverto aonde? Na aquisição de ativos. Quando tu compras um bem, esse bem, todo ele é tributado. Por quê? O que é aquisição para mim é renda para quem me vendeu. E esta renda para quem me vendeu paga todos os tributos alencados pela legislação tributária. Se tu compras um óculos, tu vai pagar ICMS, vai pagar IPI, vai pagar... Enfim, todas as aquisições tributadas são tributadas pelo bem que tu adquires. Muito bem. Sobre a sobra, que é o teu patrimônio líquido, que é o teu resultado econômico, tu também tributa. Tributa o quê? O imposto de renda. Porque se tu trabalhas para ganhar, sobre este ganho tu também tributas. Se tu estás numa pessoa jurídica, esse ganho econômico, que é esse resultado, que seria o lucro, tu também tributa, ok? Ou seja, tudo é tributado, tanto o teu ativo como a consequência da aquisição desse teu ativo. Então, do ponto de vista contábil, esta proposta é uma proposta comunista. É uma proposta totalmente injusta, onde o Estado quer
controlar a riqueza do cidadão, cobrando 2 vezes para um bem que já foi pago os tributos correspondentes. Só que esse não é o problema. Quando você diz lá que esse projeto de lei respeitará a capacidade contributiva, não respeita, porque capacidade contributiva é a capacidade econômica, é o lucro, é o resultado, ok? Muito bem, é a renda. Muito bem. Depois você diz o quê? Diz que cobrando de quem ganha mais. Como cobrando de quem ganha mais? Quem ganha mais já paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Não é o fato de ganhar, você ganha. O problema é que eu estive dando uma examinada nesse projeto de lei é que existe o planejamento tributário. Veja só, eu trabalho para uma pessoa jurídica, sou empregado e ganho para prestar esse serviço R$20 mil. Ora, se eu como empregado ganho R$20 mil, eu vou ter que, sobre esse 20 mil, eu tenho desconto de previdência social na ordem de 11%. Muito bem, 11%, é claro, não é sobre os 20 mil, é sobre o limite da aposentadoria, que está em torno de R$5.800. Muito bem, sobre esses 20 mil, tu tens o imposto de renda que tu paga. Muito bem, se parasse por aí, não teria problema nenhum, só porque a pessoa que te pagou os 20 vai ter que pagar INPS, Previdência Social, sobre os R$20 mil, 20%. Ou seja, então, o trabalhador paga a sua previdência e o imposto de renda, e quem te remunerou paga mais 20% de Previdência Social. Muito bem. Aí você está pensando, não, mas tudo bem, mas ele paga 20% de Previdência Social, mas em compensação reduz o resultado e ao reduzir o resultado acaba não pagando imposto de renda e contribuição social. Muito bem. Aí você, como profissional da área, e sabe que esses 20% só incidem pelas pessoas para a remuneração de pessoa física, então não. Então eu, ao invés de trabalhar como pessoa física, eu trabalho como pessoa jurídica, que neste caso eu não tenho meus 20% de remuneração, que é a Previdência Social. Então aí começa o planejamento tributário. Então, ao invés de ter renda na pessoa física, eu passo a ter renda na pessoa jurídica. Eu pago na pessoa jurídica o tributo. Como essa pessoa jurídica que paga o imposto de renda e a contribuição social, o resultado proveniente disso é distribuído aos sócios sem a incidência do imposto de renda. E aí que as pessoas dizem o seguinte, não, o prolabório, a renda dele como trabalho é baixa, mas o lucro é alta. Muito bem, o lucro é alto porque foi tributado lá na pessoa jurídica o tributo correspondente àquele resultado que foi a renda do seu ativo. Eu tenho um ativo que eu apliquei numa pessoa jurídica, esta pessoa jurídica deu renda, transfere esta renda como remuneração deste ativo e, por consequência, eu não pago imposto na pessoa física, mas quem teve o ganho correspondente a esta aplicação paga o tributo. Então, a pessoa jurídica paga. Então, quando eu transfiro para a pessoa física, eu transfiro com isenção de imposto de renda, mas a pessoa jurídica paga e paga muito, paga 34%, é 25% do imposto de renda e mais 9% de contribuição social, é muita coisa. Então, o que é que eu digo o seguinte para ti, o Amaro? Do ponto de vista contábil, tributar ativos é uma injustiça total. Assim como é uma injustiça total tu ter que pagar IPVA, tu passa um trabalho para comprar um carro, é o teu ativo, e depois para manter o carro tem que pagar todo mês o imposto para poder ser dono dele. Se tu não pagar, ele é guinchado e vai para o depósito. Tu passa um trabalho dos infernos para comprar um imóvel, um apartamento, depois, meu amigo, tu tens o quê? Que todo ano pagar o IPTU, porque senão tu não és dono do imóvel e vai inclusive para cartório. Então o que é que acontece? O que o Estado tem que pensar é, hoje eu tenho capacidade econômica para comprar um ativo. O que eu não posso é onerar este bem
sem saber qual será o meu futuro, porque se amanhã eu não tenho renda, eu não vou poder pagar o IPVA, eu não vou poder pagar o IPTU. Então, o que nós temos que pensar é o seguinte: se existir alguma tributação na aquisição, que seja agora e não transferir isso para o futuro, porque o futuro é uma coisa muito incerta e muito preocupante. Nós conhecemos pessoas que têm até dificuldade de receber herança, porque para receber herança tem que pagar o imposto de transmissão e para pagar o imposto de transmissão tem que se desfazer dos bens. Por que isso? Porque o Estado não se preocupa com a disponibilidade econômica, com a capacidade contributiva do indivíduo hoje. Ele se preocupa o quê? Em querer arrancar do cidadão tudo aquilo que ele pode, inclusive das coisas que ele adquire hoje, para ser tributada amanhã. Isso é uma injustiça total. Do ponto de vista contábil, isso nós não aceitamos e defendemos a sua extinção e a sua exclusão. Muito bem. Okay, eu, como bom aluno, estava prestando muita atenção e realmente nós temos um código tributário injusto. Como tu falaste, de repente o cara passa a vida inteira, aí consegue uma graninha para comprar um imóvel, depois não tem como manter o imóvel. Esse é o Brasil. Então, esse é o Brasil que nós queremos desconstruir e reconstruir um Brasil, novas bases, com mais justiça tributária e que essa justiça tributária também seja atrativa para novos investimentos. Quem é que vai investir tendo que arcar com todas essas despesas que muitas vezes acabam inviabilizando qualquer negócio? Salésio, muito obrigado pela tua presença nesse Conversando sobre Contabilidade. Muito Até obrigado. A semana que vem. Parabéns, Salésio. Olá. Considerado o primeiro americano civilizado, Benjamin Franklin é autor de uma pérola do bem viver. A pessoa orgulhosa almoça a vaidade e acaba jantando o desprezo. O orgulho conduz cedo ou tarde ao terreno da vergonha e do fracasso. E mais, vida profissional acabada, amizades antigas rompidas, vida destruída. Você quer isso para você? Caia na real. Seja honesto, trate bem os outros, vista-se com a jaqueta da humildade. O que plantares deliberadamente terás de colher sem escolha. É a lei bíblica do dai e dar-se-vos-á, infalível e implacável. Pense nisso e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, nós estamos recebendo aqui no Economia e Desenvolvimento alguém que é um consultor empresarial, especialista em tributação, reforma administrativa, enfim, porque esses encaminhamentos são importantes neste momento que vivemos, pós-pandemia, quer dizer, né, as coisas começam a voltar ao normal e o governo tem uma série de reformas para implementar, em termos federais e também estaduais, né, Vilmar? Exatamente. E o NASE já tem uma trajetória que passou por algumas outras crises, né? Não tem também tanto susto. Não é um história. neófito. Antônio Carlos Nassi, obrigado pela tua presença aqui, Nassi. E aí, como é que tu está vendo? Porque nessa semana aí houve o governador aqui, falando da reforma tributária aqui do Estado, que ela vai realmente punir mais a população, com certeza, né? Vai aumentar o imposto, não tem dúvida. Não. E aí, como é que tu está vendo essa reforma? Não, Tu já falaste aqui que vai aumentar, né? vai aumentar. Eu acho que, eu entendo que o governador está fazendo um esforço grande, fez uma proposta de reforma tributária, já negociou algumas coisas com as entidades empresariais e tal, reduziu alguns impactos, mas não tem dúvida nenhuma, não tem aumento de imposto. Quer dizer, as entidades estão corretas na sua avaliação, vão ter. Mas eu acho que politicamente o governador está fazendo uma coisa interessante. Ele está indo ao interior, está discutindo pessoalmente, está negociando. Se não passar, ele vai lavar as mãos. Compartilhando Olha aqui, ó, prejuízo. Vocês não quiseram aprovar uma reforma que, se tem aumento, não tem aumento. Ele disse que não tem, porque vai compensar por outras maneiras. Mas tem, lógico que tem. Tá? Mas, e tem que ter. Eu acho que o Rio Grande do Sul está absolutamente quebrado. Nós não vamos sair... Tem 3 maneiras do Rio Grande do Sul sair do buraco. Isso já comentei com
secretário da Fazenda, numa ocasião, já lá no início do governo. Ou o Rio Grande do Sul cresce 8%, e disse, não pode crescer. Não, o Rio Grande do Sul já cresceu 8% ao ano. Não? Ou reduz despesas, pode ajeitar alguma coisa com privatização, mas privatização é Esse é um problema, né? Mas privatização, o pessoal tem que entender que privatização é para você quitar dívidas. Sim. E deu. É um dinheiro que acaba logo ali. Acabou. Fez a privatização, pegou o dinheiro, vai lá, paga a dívida e deu. Não resolve o problema da receita corrente e nada da despesa corrente, que esse é o nosso grande problema. Então, nós temos que arrecadar mais, né? Aumentar o imposto, não é aumentar o imposto, é arrecadar mais para poder... Não, nós só estamos gastando mais. E arrecadar não é só aumentar, muitas vezes é diminuir imposto. É diminuir o imposto. Né? E aí, de novo, nós vamos vir para aquilo que eu acho que comentei aqui. A nossa matriz tributária brasileira está absolutamente errada. Ela está na contramão do que ocorre nos Estados Unidos e na Europa. Será que o europeu, o americano, o canadense estão tudo errado? Nós é que estamos certos. Quer dizer, a nossa matriz tributária é 70% da arrecadação está baseado no consumo e 30% na renda e na propriedade. Nos Estados Unidos, 70% na propriedade e na renda e 30% no consumo. Você vai comprar numa loja uma camisa, numa loja nos Estados Unidos, você vai lá, paga 100, vamos dizer, equivalente a 100 reais, mais 6%, você paga ali, está destacado, aparece na notinha, 6%, o outro é 8%, até 4% e tal, mas, em geral, o consumo é 6%. Aqui não, aqui você vai, já penso num IVA de 25%, o ICMS da energia, né, gasolina, etc. tal, 25%, 27%, 30% hoje, ainda vão reduzir gradativamente e tal. Então, a concepção da reforma tributária no Estado e no país também, a federal, está errada. Né? Nós estamos 1 ano e 9 meses e o governo federal não sabe qual é a reforma tributária nem administrativa. O Ebel saiu, deixou um modelo lá de reforma administrativa que não passaria no Congresso porque mexe em interesses. Seria o ideal. Seria o ideal, lógico. Né? Você querer mexer, né, somente em determinados setores, você tem que fazer uma reforma administrativa abrangendo todos. São todos brasileiros, todo mundo tem que pagar um pouco da conta. Então, você tem 1 ano e 9 meses. Eu até brinco, né? Quem usava muito, o meu antigo sócio, ex-sócio falecido Nardon, ele gostava muito que ele tinha 2 palavras que eram assim: esse cara é muito elucubrativo, ele só vem com ideias, ele não é acabativo. Né? Então, eu quero um cara que é acabativo. Tá bom, tu está apresentando uma solução, tudo bem. Então, implementa o negócio que eu quero ver. Então, ele tinha mania dessas coisas, assim, de rompantes. E o Guedes é isso aí, a equipe econômica. Vê essa do Valderi Rodrigues. Vamos fazer o plano da Renda Brasil, né, baseado, vamos dizer, descontado, aposentado, para ter fundo. Não tem recurso O presidente já abortou isso aí, né? Não, mas abortou porque isso é de uma idiotice política total e uma idiotice econômica total. Demais, né? Econômica não tem fundamento nenhum, ele não fez cálculo, esse cara. Né? Aí, ele parece que vai receber o cartão vermelho hoje ou amanhã. Né? Então, o cara fazer uma proposta que politicamente é de um absurdo, desastre total. Quer dizer, chegar, dizer, né, dá vontade de dizer para o cara, olha aqui, cara, eu estou recebendo uma aposentadoria de 5 salários e eu fiz um cálculo esses tempos. Né? O tempo que eu contribuí com 20 salários, que era o teto na ocasião, por muitos anos, depois, uma canetada do governo baixou para 10 o limite da contribuição, depois para 5. Né? E hoje deveria estar recebendo 18 mil reais de aposentadoria se fosse proporcional ao que eu contribuí, né, durante todos os 37, 38 anos que eu paguei. Né? Eu recebo 5.300. A minha gerente do Itaú ainda me telefona e diz que eu sou a melhor aposentadoria da agência. Quer dizer, com certeza. Coitado dos outros. Então, né? Então, assim, gente, Vilmar e Silvio, eu vejo o Brasil investe 4% do PIB, como qualquer país adiantado, aí de 4% a 6%, isso que a Alemanha está com quase tudo pronto, e continua investindo 6% do PIB. Né? Nós mal chegamos em 2% do PIB, isso dá quase 100 bilhões, quer dizer, a gente está investindo hoje
250 bilhões por ano para nós, na infraestrutura, para nós, e durante 20 anos nós atingirmos um estágio de desenvolvimento de acordo com o tamanho do Brasil e com a potencialidade que o Brasil tem. Então, nós não estamos fazendo nada disso, né? A reforma tributária brasileira, essa está aí no Congresso. Só para terminar, no Congresso tem dois modelos completos e o governo vem com uma reforma tributária em partes onde não tem nenhum fundamento. Nessa reforma tributária estadual, Nazi, tá? Tu já falaste tecnicamente que realmente ela vem para aumentar, etc., que o governador está tentando fazer o convencimento e tal. Mas politicamente, dentro da Assembleia Legislativa, tu acha que passa? Eu acho que não passa, já estão demonstrando claramente que querem outro tipo de reforma, querem mais tempo, não é? Mas nós estamos discutindo reforma tributária no Estado há pelo menos 4, 5 governos, acho que desde o tempo do Rigoto nós estamos discutindo reforma tributária. E a Assembleia continua funcionando. Haverá outro projeto e tal. Pronto. Então, lógico, querem fazer um outro projeto, né? Então, eu acho que não vai passar, pelo que a gente está vindo aí pela notícia, o PMDB bem fechou a questão. Retirou o time de campo. Quer dizer, a própria base aliada do governador Leite já está dividida, então não passa, né? Agora, eu acho que o governador vai lavar as mãos. Vai dizer, olha aqui, ó, fica então os 18% do CMS. E o discurso de campanha, como é que fica, Nazi? E o discurso de campanha? Fica discurso, né? Porque, na verdade, esse é o grande ponto importante. Quer dizer, os governantes têm que se conscientizar, não é, Nazi? Na campanha eleitoral, e é por isso que eu admiro o Bolsonaro. O Bolsonaro prometeu aquilo que ele está querendo cumprir. Se não cumprir, é porque não estão deixando fazer. Até porque ele vai mexer em interesses poderosos. E tu sabe, o pai da administração, o Peter Drucker, dizia que governar é contrariar interesses e governar bem é contrariar poderosos interesses. Então, olha aqui, o governador, na campanha eleitoral, ele passou a impressão de que era só levantar a bunda da cadeira e resolvia todos os problemas. Não é assim, nós não podemos não deixar... pagar a folha em dia. Exatamente, pagar a folha em dia. Então, está se vendo hoje que não adianta querer iludir. Então, nós temos que, numa eleição, ver aquele político que está dentro da realidade. O Bolsonaro ganhou por quê? Porque ele foi muito real, ele é muito concreto nas coisas. E por isso que eu admiro ele, pelo projeto dele para o Brasil, que pela primeira vez nós temos um projeto liberal, e tomara que ele se acentue nesse sentido, que nós precisamos disso. Agora, esses ilusionistas políticos têm que cartão vermelho para eles. Então, eu vejo assim com preocupação, tanto a nível federal, porque pelas conversas, semana passada teve um evento, acho que foi em São Paulo, onde o Maia saiu e entrou logo em seguida o Guedes. Um disse uma coisa, outro disse outra. Quer dizer, fica o investidor, o empresário perguntando assim, mas esses caras não se conversam, não telefonam para o outro, olha, o que nós vamos dizer lá no evento e tal. Um disse uma coisa, outro disse outra, completamente diferente. Então, como é que você vai aprovar uma reforma tributária desse jeito? Não vi quem disse o quê, mas fico com o Guedes nessa aí, porque vamos esperar o quê do Maia, né? É verdade. O Congresso brasileiro é isso aí. Não, mas o Maia não é nenhuma ideia dele, ele só tá propondo os projetos que tem, né, do Auli, né, e outro esse que o Baleia Rossi está relatando. São dois projetos que estão correndo há muito tempo, já passaram por todas as comissões do Congresso. É muito mais ampla a reforma tributária que o que está correndo no Congresso daquela que o Guedes insiste com a CPMF, essas coisas todas, que não fecham. Nazi, obrigado. Tu vais viajar nesses próximos meses aí ou não? A coisa está mais... Não, mais eu vou começar... Até sentar um pouquinho aqui, mas vai viajar. Eu vou viajar. Então tá. Estou começando Sucesso aí nessas viagens, nesses negócios. Aqui dentro do Estado, né? Aqui dentro. Porque fora do Estado nem tem avião. Vamos te trazer mais vezes aqui. Um abraço, Nazi. Obrigado pela tua presença. Obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Muito bem, aqui é Coperpua, crédito cooperativo para municipários, agora sede própria da Coperpua na Alberto Bins, 325, nono andar. O telefone está aí para você conferir, 3284-2600. Nardon Inazzi, auditores e consultores, trazendo resultados para seus clientes há mais de 60 anos. E a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais, comerciais, com fornecimento de instalação e equipamentos em geral. Faça o contato, né, para você com a IES e faça um contrato de manutenção global. 3276-3945. Alessandra Oliveira, como é que tá, garota? Tudo bem. Estou gostando muito dos teus comentários, muito elogiado aí pelas pessoas, nossos telespectadores, né, Vilmar? Olha, e eu sou um assíduo telespectador das dicas da Alessandra, viu? Pois então, é, né? preste atenção, viu? Vamos aproveitar agora, né, Vilmar, que nós começamos a primavera, né? E, na verdade, a Mãe Terra, ela estabelece uma série de condições na relação que temos com ela, com o ser humano e a Terra. E nós estamos na primavera. Alessandra, o que a primavera influi na nossa vida? A primavera é o momento de desabrochar, né? De sair para fora, de fazer florescer. E a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente ficou vibrando em todo o inverno, em toda essa questão de pandemia, nesse momento. Se a gente ficou vibrando no medo, no pavor, e entrando, como se fosse entrando para dentro da gente e aquilo ficou pesado, talvez agora a gente tem que mudar, começar a mudar essa energia, mudar essa frequência para que a gente consiga abrir os horizontes e fazer florescer o melhor e não florescer o medo e as coisas ruins. É como assim, abrir os horizontes, enxergar as possibilidades que estão surgindo, as coisas estão mudando, elas vão começar a abrir, estão abrindo já está numa crescente de leve, estão desabrochando, exatamente. E existem algumas leis do universo que a gente fala que o que a gente vibra é o que a gente atrai. E não é o que a gente vibra dentro, a gente fala e a gente atrai aquilo. Então, assim, é muito importante que a gente veja e pense muito bem sobre o que a gente está pensando, o que a gente está vibrando, para que a gente atraia aquilo, que as oportunidades venham para a gente. Né? Perfeito. Eu vou perguntar para o meu companheiro aqui da bancada, já que estamos nessa situação da primavera, se tu estás sentindo que está desabrochando. Olha, eu acho que a primavera a gente desabrocha todos os anos. É um grande aniversário da gente, Alessandro. Tu falaste uma coisa fantástica, que começa com vibrações. E a primavera, ela traz cores de todas as matizes. E as cores, elas têm frequências diferentes, que são frequências de ondas oscilatórias, de vibrações, né? Sim. Então, nesse aspecto, e aí tu falas na questão de desabrochar, justamente por causa destas vibrações, cada um de nós começa a se identificar também com as suas cores, de acordo com o seu próprio, pulsar. É mais ou menos nessa linha? Estou errado, Alessandra? Não, é bem nessa linha. E quanto mais a gente vai se tornando positivo, enxergando as coisas com um olhar mais para frente, que as coisas vão dar certo. Claro, sempre mantendo os pés na realidade. Eu acho que a gente não pode sair viajar demais e achar que tudo são flores. Não, a gente tem que estar com os pés na realidade, mas tem que ter um olhar de que as coisas vão dar certo. E enxergando as novas oportunidades. Porque aí é como se as coisas começassem a acontecer, as oportunidades começassem a surgir, e aí tu tem a capacidade de enxergar aquilo como uma oportunidade, como algo que realmente possa trazer frutos. A psicologia positiva nos ensina, né, que as pessoas mais otimistas, aquelas que têm expectativas de coisas boas, elas vivem mais e vivem melhor. Sim. Esse é o momento assim da gente pensar que, olha, a coisa não teve boa e tal, mas vai mudar. Quer dizer, na verdade, né, da Alessandra, nós vivemos de expectativas. Por exemplo, o empresário, quando ele vai fazer um investimento, né, Vilmar, ele tem a expectativa de que aquilo ali vai frutificar, vai ter retorno e tal. E a nossa vida é a mesma coisa, quer dizer, tu vive de expectativas. E quando tu tens as expectativas positivas, Abraham Maslow, que foi um grande psicólogo também, tratou sobre isso, né? O criador da psicologia positiva também, quer dizer, aí tu também abre teus horizontes. Exatamente. E esse é o momento. É como se assim, se tu consegue olhar a vida como algo positivo, mesmo aquilo que aparentemente num primeiro momento ele é negativo, ele se torna positivo. É como se
essa pandemia, para muitas pessoas, foi uma oportunidade de mudar o negócio, ou às vezes aquele negócio que já não estava legal, que já estava meio mal e a pessoa tinha, sei lá, um medo de se desapegar. Era o momento realmente de desapegar, de largar, de fechar e começar algo novo, que talvez seja muito melhor, muito mais prazeroso do que continuar mantendo aquele peso e aquele fardo que ele não sabia mais como lidar. Então, acho que a gente olhar de forma positiva, mesmo para as coisas que aparentemente, num primeiro momento, ela é negativa, né? E com isso tu também consegue, dentro desse trabalho que tu faz de orientação, Sim. de essas colocações que tu põe, que são muito bacanas, tu faz também as pessoas olharem para si e até mudarem o estilo de vida, de repente, Exatamente, né? exatamente. Quantas vezes a gente não vê, e eu sei também porque eu passei por esse processo de transformação como empresária, que eu carregava um peso e que, às vezes, por crenças, por família e por tudo que tu traz, eu não posso largar, eu não posso mudar. E daqui a um pouco vem alguma coisa que faz com que tu mude e traz uma leveza, uma vida nova, novas oportunidades. E às vezes até tu acaba ganhando até mais, fazendo outras coisas que te trazem prazer ou que te trazem novos horizontes, novos amigos, que aquilo que era ruim se torna bom. Mas é que aquela coisa, tudo que acontece de ruim é para melhorar também, é uma frase, né? E se a gente traz essa força e essa vibração, as coisas melhoram. Mesmo que num primeiro momento, num primeiro olhar, seja pesado, seja ruim, né? Desafios a gente tem, né? A Universidade de Harvard tem um livro que publicou sobre, tu deve conhecer, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ela tem uma disciplina hoje, que há mais de 30 anos, ela está consolidando, que é exatamente isso. Trata da felicidade. Imagina uma universidade como a de Harvard tratando desse tema, que é um tema importante hoje, que inclusive está desafiando a própria medicina, né? Muitas pessoas que têm essa fé, que têm esse lado positivo de viver, elas vivem mais e vivem melhor. Quer dizer, como é que a pessoa que está saindo dessa pandemia, com aquela carga toda exagerada de terrorismo que a mídia fez, olha aqui, fica em casa, parece que o bicho está ali para te pegar, tu sai fora de casa, vai te pegar, tu vai morrer. Quer dizer, como é que ela terá que pegar alguém e fazer uma terapia? O que tu sugere que a pessoa faça para ela desconverter toda essa situação que colocou ela num brete? Ela precisa olhar para dentro de si e descobrir quais são as suas qualidades e quais são os seus bloqueios, seus potenciais e seus bloqueios também. Claro. Para aqueles bloqueios, a gente consegue transformar ele em aspectos de realização também. Porque onde a gente tem as nossas, digamos assim, as nossas fragilidades, a gente tem a nossa força no mesmo lugar. Então, a gente consegue fazer isso a partir de que vai um autoconhecimento, a gente vai fazendo encontros, através das terapias florais também, que dão um impulso, ajudam dentro disso, e a pessoa vai se transformando e se dando conta disso. A gente precisa, mais do que nunca, abrir a mente e ver que daqui a um pouco aquilo que um dia tu acreditou que era importante, que era seguro e que era assim, pode ser diferente e pode ser melhor. Enxergar as oportunidades, porque às vezes a oportunidade está bem logo ali, né? Exatamente. Ao alcance da gente não enxerga a oportunidade. Ou às vezes enxerga e tem medo, porque acha que é um desafio que para a gente é demais, é intransponível. É verdade. E esse trabalho, então, ele faz com que a pessoa olhe para dentro de si, veja os seus potenciais e consiga, então, encarar essas realidades com os pés no chão, como tu falaste. Com os pés no chão, sempre, assim, sempre. Das estações do ano, é a primavera a melhor nesse sentido de desabrochar as potenciais? É quando tudo começa, né? É quando a gente começa a desabrochar. E no verão é o auge, quando a gente está super para fora, vivendo a plenitude disso, né? E o outono a gente começa a entrar para dentro da concha, e o inverno é realmente para a gente olhar para dentro e fazer o trabalho de autoanálise profundo. E tu achas importante, então, essas introspecções mesmo, com as sazonalidades? Sim, é importante? todas as fases elas são importantes. Sim. O inverno e o outono é bem interessante, porque aqui no Brasil, no caso, pegou entre o outono, bem a pandemia e ela explodiu ali pelo dia 20 de março, quando a gente teve o início do ano astrológico. E ela agora, parece que agora, quando a gente entra na primavera, em Libra, ele começa a dar uma aliviada e abrir. Quem dentro desse período fez a sua autoanálise, quem conseguiu mudar outras coisas, as pessoas não davam mais valor para a família, estavam muito para fora, começaram a olhar a família, começaram a ver que existem outras coisas também importantes. E aquele mesmo ritmo e aquela mesma velocidade de trabalho e de agir, ela parece que
não faz muito sentido, algumas coisas tu vai achar que até que tá bom. Eu tenho atendido várias pessoas que até que estão gostando, que acharam interessante, o mesmo trabalhar em casa. E outras não, mas é a questão de se adaptando e trazer essa nova realidade. Né, Alessandra, que haverá um legado da pandemia. E desse legado, fora essas questões, digamos assim, psicológicas, mentais, né, naturalmente nós teremos uma mudança de comportamento social. Sim. Como é que tu estabelece, o que poderá acontecer? Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente vê aqui, a questão das mãos. As mãos, elas são fundamentais na manutenção da nossa saúde. E era uma coisa que a gente não dava a mínima bola. Por exemplo, assim, outro dia eu falando com a minha filha, eu disse, pai, tu vê uma coisa, a gente ia no supermercado, pegava uma coisa, a mão no carrinho aqui, ali e tal, e pegava e comia. Né? Tá saindo no supermercado e tal. Hoje tu já pensa diferente, que hoje tu tem consciência de que tu precisa ter determinados procedimentos para evitar isso, né? Exatamente. E a questão das mãos, a questão da tecnologia, a questão do trabalho remoto. Muitas empresas vão mudar, já estão mudando, não tem mais por que ter aquele espaço com todo mundo junto, dá para trabalhar. Todo, né? A questão de tu poder trabalhar remoto e fazer teu horário e fazer o teu atendimento. Eu tenho atendido muito, praticamente só online, e funciona, não muda. Não, aquela necessidade do contato físico, o próprio cérebro, eu estudo neurociência, e eles dizem que se tu olhar o vídeo ou estar com a pessoa ali na tua frente, o teu cérebro não identifica a diferença de tu ver ou de tu estar ali. Então, assim, por que não? Mais e mais essa questão da distância, né? E como é que tu vês essa retomada, Alessandra, dentro da tua capacitação toda que tens, dentro da experiência toda que tu já consegue ter na tua bagagem, embora muito jovem. Como é que tu vê essa retomada pós-pandemia, retomada econômica, social, familiar, escolar? A gente vai... A partir de dezembro tem uma grande mudança no padrão, que a gente entra com Júpiter e Saturno em Aquário, que começa uma libertação. As pessoas não vão conseguir mais ficar tão presas. Assim. Já estão, né? Já estão se libertando por conta mesmo, ainda não sendo o momento. Mas a tecnologia, ela vem para ficar. A questão, inclusive, do ensino, eu acredito que as crianças vão ter aulas presenciais, mas que acompanhamento eles vão continuar. A questão do envolvimento dos pais na educação dos filhos, que era tudo terceirizado, a escola que faz, não queriam ajudar, e aquela coisa. A gente viu que a gente precisa ajudar, que a gente precisa. Isso é muito positivo. Isso é positivo, trouxe a atenção. Legado bom, né? Um legado isso bom. Eu acho bem interessante. E as empresas, assim, tecnologia. Muita tecnologia, precisa, né? vai disparar. E a tua atuação, o teu trabalho assim de terapêutico, na verdade, né, que tu fazes, nessa época ele cresceu mais? Cresceu. Sim, eu dei um boom, assim, foi bem interessante para mim, foi bom, digamos assim. Então, nem todos os males a gente tem que enxergar como uma oportunidade, foi uma oportunidade, onde eu realmente tive que me expor mais e as pessoas se encontraram. E o que eu acho muito interessante é que as minhas pacientes, o pessoal que está junto comigo dentro de todo esse processo, eles conseguiram ir evoluindo e eles estão meio que realmente florescendo e não tiveram fases de pânico, de crise, mas que foram super bem administradas e que agora, como se estivessem colhendo os frutos, assim, tivessem mais um equilíbrio, um senso, conseguindo ver o que realmente é importante para si, o que não é, fazendo escolhas e identificando aquilo que eles conseguiram usar de bom desse processo de pandemia e o que não. Uma curiosidade, Alessandra, desse público que tu atende, não é? O que tem mais predominância? Homens, mulheres, jovens, adultos, idosos? Na verdade, eu tenho... O maior público são mulheres, mas esse último mês me chamou a atenção porque muitos homens vieram fazer, principalmente o mapa astral, assim. E tem alguns que acabam continuando com tratamento floral, mas a maioria são mulheres na faixa de, 29 a 50 anos, assim. Essa é a faixa. Então, a pandemia foi ruim e tal, mas ela tem sempre, né, todas as coisas, todos os fatos, os acontecimentos, eles têm o seu lado bom e o lado ruim. E eu acho que nós temos que aproveitar esse lado bom, né? Sim. Que nos traz, quer dizer, que esse novo florescer de uma nova forma de consciência, né, da nossa vida, né, da nossa relação com a Terra, da nossa vida, nossos propósitos aqui, eu acho importante isso. Alessandra, muito obrigado, acho que foi um ótimo papo, né? Excelente, fantástico, eu fico maravilhado. E tenho a certeza que realmente você, telespectador, foi um privilegiado em ter
a oportunidade de ouvir isso que a Alessandra trouxe aqui para nós. Ela que está todos os programas aqui fazendo um comentáriozinho. E uma vez por mês temos a oportunidade de bater um papo assim mais prolongado, né? E em mais detalhes com ela, né? Com muito mais riquezas. Alessandra, até a semana que vem. Até a Obrigado. semana. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nosso Economia e Desenvolvimento para o último bloco desta semana. No espaço anterior aqui, né, o Vilmar, a Alessandra nos deu uma aula aí sobre a questão do desabrochar da primavera, etc e tal. Vamos ver agora se nosso parceiro de programa aqui está desabrochando. Está desabrochando primavera. também, né? Professor Saul. Aliás, o professor Saul Pelo sorriso dele, né? Pelo sorriso dele. Não, ele é uma pessoa muito séria, geralmente muito reservada. Eu ia perguntar, professor Saul, nas suas... o senhor dá aula, leciona, mantém uma postura mais séria ou de vez em quando desabrocha também? Não, o ambiente ele tem que ser descontraído, né, para poder ser um ambiente que traga frutos, né? Então a sala de aula é muito rica, principalmente quando tu abre a participação e cada um contribui com a sua experiência, né? Também gosto muito das aulas de pós-graduação, porque daí tu pega profissionais de várias áreas e tu tem uma visão muito plural das coisas, é bem interessante. Mas eu estou muito feliz, né? Porque essa semana agora estou completando um ano aqui, ao qual semanalmente eu tenho vindo no programa, né? E realmente eu tenho me sentido muito feliz, muito alegre aqui de estar com vocês, então desabrochando, né? Aqui no próprio programa, né? Muito bacana. Na verdade, a gente faz um time, uma equipe aqui muito interessante, né? Porque pluralidade e tal, diferença. Tem colorado também, né? Tem gremista e tal. Sou colorado, Essas coisas e tal. Então, eu estou no meio de dois colorados, que é uma raridade. Aqui estamos perdendo, nós gremistas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o ambiente empresarial, o ambiente de trabalho, ele é fundamental na vida de cada um. Você imagina o seguinte, você chegar num ambiente de trabalho em que a pessoa está com rancor, está com ódio, não trata bem as pessoas e tal. Isso não é um ambiente propício para que tu possa desenvolver a tua potencialidade. E o que nós fazemos aqui, né, professor, e o senhor veio enriquecer, né, Vilmar? Enriqueceu muito este ambiente, é exatamente a descontração, o respeito, né, o tratar bem as pessoas, que isso é fundamental. Quem não trata bem as pessoas vai ser maltratado também. É aquela história do tu faz, tu paga, o que tu vai colher foi o que tu plantou. Então, realmente, eu acho, o senhor colocou muito bem essa coisa, professor, que é essa questão do ambiente de trabalho. O senhor trabalha muito nesse aspecto aí. A primavera, quer dizer, agora nós estamos vendo assim que as coisas começam a desabrochar sobre todos os pontos de vista. Nascem novas ideias, tem novos desafios, novos procedimentos e os empresários começam a perceber que agora a coisa é para valer de novo. Como é que o senhor está sentindo esse renovar das coisas, a volta às atividades? Um sentimento de muitos empresários é o sentimento de que houve uma perda de tempo, que não precisava, o confinamento radical como foi em março foi muito cedo, então a gente já falou isso várias vezes, né? Então existe esse sentimento assim, fui ludibriado. E falam também agora em épocas de campanha, parece que não tem Covid, né? Então existe essa fala, mas são falas isoladas, em coros de algumas associações e tudo mais que a gente participa, que a gente acaba escutando. Então existe esse sentimento. Mas existe também se tu não consegue mudar o que aconteceu e está vivendo nesse contexto, tu tem que te adaptar a ele e trazer retorno. Muita gente pensa assim, agora é hora de encolher e tudo mais. Não, agora é hora de avançar, porque os melhores profissionais estão disponíveis para ser contratados, os melhores pontos para se abrir uma loja, as melhores oportunidades de negócio, né? Logicamente, com inovações, com muito planejamento, correndo risco sem correr perigo, né? Ou seja, com gestão. Quem souber aproveitar, quem colocar tecnologia
nesse novo mercado que está surgindo agora, pós-Covid, vai se dar muito bem. E vai ter também um darwinismo, ou seja, uma limpa de quem não está se atualizando. Que é da vida, né? Que é da vida, que não está se modernizando. Por exemplo, eu estava visitando um cliente ontem e essa pessoa, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, participa da Feira do Livro de Porto Alegre, né, uma das gestoras. Ela disse que esse ano será virtual, tudo virtual. E aí falou assim, para nós está sendo um desafio, mas nós estamos conseguindo acessar escritores e autoridades no mundo que nós não conseguiríamos trazer para Porto Alegre porque eram muito caros. Presencialmente não dava. Presencialmente não dava. Então, a Covid, né, trouxe para nós uma real globalização. Então, hoje, no caso, quem tinha uma empresa aqui em Porto Alegre que se preocupava em atender o regime, os limites territoriais, agora ele pode atender o Rio Grande do Sul todo. E se ele quiser, ele pode atender o Brasil todo, desde que ele amplie a sua estrutura. Por quê? Porque tem as videochamadas, né, as questões todas das reuniões virtuais, toda a tecnologia aí para nos ajudar. Tu também pode ter mais funcionários do que a tua capacidade instalada, no caso de uma empresa, né, de tecnologia, por exemplo, porque tu pode manter essas pessoas em casa com um custo mais baixo. Então, eu acredito que a única coisa que vai sumir na Covid vai ser a máscara, depois da vacina, porque o resto tudo que está aí vai ficar. O senhor colocou uma situação muito interessante, a questão de quem vai avançar, quem vai progredir pós a Covid-19. E, aparentemente, a gente sempre pensa o seguinte, vai progredir quem tem mais recurso, quem tem mais dinheiro, quem tem mais capacidade financeira, mais capacidade de investimento. Mas o senhor colocou, não, a criatividade e tecnologia. E isso dá uma equilibrada no sentido das oportunidades, mesmo aquela pessoa, e tem muitas pessoas, professor, e o senhor sabe muito melhor do que nós, pelas assessorias que o senhor dá, que saíram na bancarrota, como se diz, saíram na falência. Essas pessoas, elas poderão se reinventar através do planejamento da tecnologia? E da vontade, né, Vilmar? Porque Perfeito. também tem a questão da vontade, né? Então, assim, tem que romper algumas barreiras. Tem um livro da década de 80, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Ele está muito atual. É verdade. Porque, assim, aquele mercado, aquela situação, ela não vai voltar. Então, não adianta ficar esperando, vai ter a retomada, eu vou retomar meus negócios e tudo vai continuar. Não, aquela situação passou. O século XX, era uma situação assim, ó. Quem nascia, ou tu era comunista ou tu era capitalista, né? A única coisa que não mudou na polaridade é ser colorado gremista, que isso a gente não pode mudar, né? Mas assim, até as questões do sexo, ou tu era pobre ou tu era rico. Exatamente. Então, diziam que tu tinha duas maneiras de ser rico na vida. Ou tu nascia numa família rica ou tu casava com alguém rico. Lembra? Isso era uma frase muito recorrente no século XX. Casar com um fazendeiro, uma fazendeira. Exatamente. O século XXI, ele trouxe muito mais a questão da democratização disso. Porque hoje, não é o dinheiro que faz dinheiro, mas é a capacidade intelectual das pessoas. E quanto mais as pessoas estudam, mais oportunidades elas têm. Então, a questão da capacitação, mas não é simplesmente a capacitação, mas é se capacitar e colocar esse conhecimento a serviço. Ou seja, saber vender, saber cobrar, saber administrar, saber administrar, claro, né? Saber fazer gestão. Exatamente. Então, quem souber fazer isso, o Napoleão Hill, ele fala uma coisa muito interessante que eu fico pensando até hoje. Ele diz que existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento geral e o conhecimento específico. Para a formação da riqueza, o conhecimento geral não serve para nada. Tá? E o conhecimento específico, se ele não vier junto com uma engrenagem que vem aí o empreendedorismo, ele se vende muito barato. Né? Então, é barato tu contratar um advogado para trabalhar para a tua empresa, um contador para trabalhar para a tua empresa, um médico para trabalhar para a tua empresa, qualquer profissional, um administrador, todos eles. Agora, onde é que está a riqueza? É tu pegar essa inteligência e dar dinheiro. E aí sim, tu consegue, frases do Napoleão Hill, também do século XX, um visionário, né? que está nos ajudando hoje, em pleno século XXI, pós-pandemia. E é importante frisar o pós-pandemia, porque o mundo era um
até março desse ano, e hoje o mundo é outro, totalmente diferente. Como é que os empresários estão tratando essa questão? Assim, tu trabalha aqui na região metropolitana, né? Por exemplo, assim, a consultoria, a palestra, porque este é o grande momento, né, de que os trabalhadores, o trabalhador médio e tal, precisa despertar para essas novas realidades. Olha, quem vive o dia a dia do seu negócio, naquele olhar gaúcho aqui, né, o olho do boi, que é o olho do dono é que engorda o boi, né? Naquele olhar gaúcho, quem vive o seu negócio está se dando conta disso, está avançando. Tu falaste uma coisa bem interessante, tá? Antes do Covid, a gente atendia muito a região metropolitana. Agora a gente está com 2 projetos em Belo Horizonte e 3 projetos em Chapecó, Santa Catarina. Ou seja, acabaram-se as fronteiras né? E as reuniões são muito mais ágeis, porque eu não preciso pegar o meu carro, me deslocar até determinado, certo? Aí vai lá, marca uma reunião, faz a conversa, depois volta. Ali não, tu bota, eu gosto muito, fazendo propaganda, eu gosto muito do Google Meet, tu vai ali, já programa, manda o invite, a pessoa recebe, na data tal, ela acessa ali e já conversa. E tu consegue fazer 7, 8 reuniões por dia, né? Tenho feito isso, alinhamentos com a minha equipe de trabalho também, de maneira virtual. Então, se tem um compromisso, não tem por que ele não ir na reunião, isso é uma coisa interessante, né? Porque ele sai, pega o celular dele, vai lá e participa da reunião, 15, 20 minutos, volta e dá o parecer dele e volta. Então, tudo isso, e eu fico impressionado que há 180 dias não era assim. Não era assim, né? Então, tudo isso acabou abrindo muitas frentes de oportunidades. Saulo, na tua avaliação, claro que tem muitas coisas que a gente não tem capacidade de abordar aqui, porque o tempo não permite isso, mas qual foi o principal, os principais legados? Tu falaste mesmo a questão da fronteira, né? Que hoje não existem fronteiras. Elas não existem mais para o bem e para o mal, porque o mal, a pandemia chegou aqui por causa da globalização, da integração mundial, né? Mas para o bem também, quer dizer, acabaram essas fronteiras, essa restrição física, geográfica, né? Para esse tipo de trabalho também, né? Quer dizer, hoje tu está internacionalmente ligado. Exatamente, e existem exatamente essas possibilidades de expansão mundial, né? O mercado é o mundo. Nunca foi tão verdadeiro. Outras questões também das pessoas se reinventarem em momento de crise. Então, a questão da resiliência é muito forte e não está fácil aí para o empresariado pagar as contas e enfrentar o juro do banco. Também não está fácil sobreviver. Eu estava pensando, a gente somos poucas pessoas em casa e eu comprei lá 5 quilos de arroz. Aqueles 5 quilos de arroz que eu comprei, eu paguei R$10. Agora tu vai ver, está 25. Mas assim, são 5 quilos, ou seja, o que faz isso? 1 mês e meio? Né? Então, está muito difícil sobreviver, está muito difícil avançar, pagar as contas, manter os compromissos. 2021 vem aí muito forte na questão de, nós negociamos o aluguel, nós fizemos reduções, agora está na hora de retomar os preços e tudo mais. E aí como fica, né, o empresariado agora nessa fase de retomada, onde o capital de giro foi embora, precisa trabalhar. Eu tenho clientes meus que pegaram financiamentos do BNDES com carência, mas a carência termina, estão apavorados, estão trabalhando, criando novos produtos. Isso vai refletir muito nesse final de ano, que vai ser um final de ano diferente. Professor, saindo um pouquinho do tecnicismo, né, e indo para a área política, como é que o senhor vê a contribuição dos governos, vamos falar de todos os governos, municipais, os governos estaduais, o governo federal, nesse aspecto, principalmente a questão dos tributos. Reforma tributária, por exemplo, nós tivemos aqui uma apresentação de projeto que foi retirado, né, recentemente em função da não aceitabilidade pela Assembleia Legislativa. Mas temos outra reforma tributária em nível federal. O senhor acha que isso aí está realmente acompanhando essa necessidade, que é importante para o empresariado, para a retomada da economia, ou está sendo um entrave? Teria que haver um melhor, vamos dizer assim, procedimento de ajuda, né? Embora o governo tenha ajudado, mas de qualquer forma, é como o senhor disse, chega um ponto que a carência acabou,
A curva ainda está em ascendência, sabe-se lá que tipo de inclinação, mas os compromissos vêm de uma vez só. Os governos em si estão ajudando, deveriam ajudar mais? Vilmar, assim, eu sou um crítico ferrenho com esse modelo que foi implantado no Brasil, onde nós tivemos que nos isolar, e isso trouxe muito mais mortes de empresas e, consequentemente, de pessoas do que a própria doença em si. E eu sempre falo, né, foi uma visão atomística do problema e não foi uma visão holística, ou seja, não se olhou o todo. E isso mostrou um despreparo muito grande. Com relação às reformas, tá? Eu sempre falo assim que a gente não pode ser inocente, né? O que está vindo da reforma aqui do Estado é uma forma de adequar o orçamento, que também já vinha ruim, imagina agora, depois dessa pandemia toda, né? Mas na questão federal, o pessoal fala muito em facilidades, né? Não, nós estamos trabalhando para que as empresas tenham mais facilidade no pagamento de tributos. Na verdade, o que está ocorrendo é uma readequação importante, mas vai ser muito mais fácil para o governo fiscalizar, e aí coloca muito em risco as empresas que ainda se arriscam com sonegação, certo? Porque não vão mais conseguir na reforma que está sendo proposta, e ao mesmo tempo aumenta a necessidade do capital intelectual das empresas, porque cada vez mais as empresas que quiserem prosperar vão ter que se cercar de profissionais competentes para poder sobreviver nesse novo cenário de reformas tributárias que estão vindo. Muito bem. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Acho importante ter tocado em todos esses assuntos aí. Até semana que vem. Muito obrigado. Para você, telespectador, muito obrigado também pela audiência. Nossa Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.